turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e como vocês pediram, alguns alunos me pediram, eu vou gravar esse vídeo de uma forma bem simples para tentar explicar para vocês esse novo assunto que a gente está tratando, que é a progressão aritmética, e aí resolver alguns probleminhas aqui com vocês. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês, que vocês assistam, façam as atividades e lembre-se, estou sempre disponível no WhatsApp para responder vocês, né? Se tiverem dúvidas, se tiverem algum problema, e vamos lá resolver, né, e entender esse assunto. Então, como eu falei, o tema da nossa aula é progressão aritmética, tá? Dessa primeira parte desse segundo bimestre. Dentro de progressão aritmética, a gente vai ver três assuntos principais: as definições e as propriedades, né, do que é uma progressão aritmética, o termo geral dessa progressão aritmética, como que a gente vai calcular, e a soma dos termos, tá? Essas definições é a atividade 4, no termo geral é a nossa atividade 5, e a soma dos termos é a nossa atividade 6, tá bom? Então vamos lá na nossa atividade 4 e vamos dar uma olhada nela. Progressão aritmética. Aqui eu trago um textozinho explicando para vocês o que é progressão aritmética, tá? Vocês podem consultar esse texto clicando nesse link que eu deixei aqui em cima. Eu só mudei algumas coisas. Vocês podem colocar no YouTube também progressão aritmética, que tem algumas coisas a respeito, tá bom? E aí, o que é uma progressão aritmética, né? A progressão aritmética nada mais é do que uma sequência de números, em que de um número para o outro você tem uma mesma quantidade de diferença. Por exemplo, eu tenho os números 0, 2, 4, 6, 8, 10. Isso é uma sequência? É uma sequência de números. Será que ele é uma progressão aritmética? É. Por quê? Porque do 0 para o 2 eu aumento 2. Do 2 para o 4 eu aumento 2. Do 4 para o 6 eu também aumento 2. Então perceba que existe um aumento de 2 em 2. E é isso que caracteriza uma progressão aritmética. Se você olhar aqui no nosso texto, por exemplo, isso daqui, essa sequência é uma progressão aritmética? Vamos ver. 4, 7, 10, 13 e 16. 4 para 7 eu aumento em 3. De 7 para 10 eu também aumento em 3. De 10 para 13, 3. E de 3 para 16, 3. Perceba que de um número para o outro eu estou aumentando sempre de 3 em 3. Então isso é uma progressão aritmética. E aqui eu coloquei infinita porque eu não sei o fim dela, tá? Isso aí pode se prolongar até o número que você quiser. Nessa outra sequência, eu coloquei os números 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. Isso é uma progressão aritmética? É. Por quê? Porque de 70 para 60 eu diminuo 10. De 60 para 50 eu diminuo mais 10. De 50 para 40, menos 10. E assim sucessivamente. Então aqui é uma progressão aritmética, só que em vez de estar aumentando, ele está diminuindo, mas é sempre de 10 em 10. E por que ela é finita? Porque eu coloquei o começo dela como 170 e o final sendo 10. Perceba que não tem os 3 pontinhos no final. Isso significa que ela é finita, ela tem um fim. E aí, cada elemento da progressão aritmética ele é chamado de A. Então, por exemplo, o primeiro elemento de uma progressão aritmética é chamado de A1. O segundo elemento é chamado de A2. O terceiro elemento é chamado de A3. Então, perceba que, por exemplo, nessa progressão aritmética, que a gente chama de PA, os elementos são 2, 4, 6, 8 e 10. Eles aumentam de 2 em 2. E o 2 é o nosso elemento A1. O 4 é o elemento A2. O 6 é o elemento A3. O 8 é o nosso elemento A4. E o 10 é o nosso elemento A5. Certo? Essas PAs elas podem ser divididas em 3 tipos principais. Elas podem ser constantes, crescentes ou decrescentes. E aí os termos é muito fácil da gente entender. O que é uma coisa constante? É uma coisa que não muda, é sempre a mesma. Então um exemplo de PA constante é 4, 4, 4, 4 e 4. Perceba que é uma PA porque de um elemento para o outro eu estou somando uma quantidade de 0. Então, o que a gente chama desse quantidade que é aumentada ou subtraída é razão.
Então, nosso R de razão é 0. 4 mais 0 é 4, 4 mais 0 é 4, 4 mais 0 é 4. Então, ela é constante. Outro exemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Também é constante. O que é uma PA, né, uma progressão aritmética crescente? É uma PA em que a razão é positiva, ou seja, você aumenta de um número para o outro uma mesma quantidade. Nesse exemplo aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10, eu estou aumentando de 2 em 2. Então eu tenho 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. E aí o nosso R é 2 e ela é crescente porque está aumentando a quantidade de números, né? A grandeza, o valor desses números. E uma decrescente é aquela em que a gente diminui, tá? Então é aquela que a nossa razão é negativa. Por exemplo, de 15 para 10 eu diminuo 5. De 10 para 5 eu diminuo 5. De 5 para 0 eu diminui mais 5. E de 0 para menos 5 eu diminui 5. Então a nossa razão é de menos 5. E lembrando que as nossas sequências, o primeiro elemento ele está na esquerda, e aí você vai adicionando, né, a razão até chegar no nosso elemento da direita, que é o nosso último elemento, tá? Aqui a gente tem algumas propriedades, que é só falando que se você somar números equidistantes, né? Por exemplo, se você somar o 4 com 76 vai dar 80. Se você somar o 12 com 68 vai dar 80. O 20 com 60, 80. O 28 com 52, 80. E o 36 com 44, 80. É como se você pegasse os elementos e botasse uma parede no meio e você vai somando o último com o primeiro, o penúltimo com o antepenúltimo. E esse resultado vai ser sempre a mesma coisa. Isso aqui é só umas curiosidades a respeito da PA, tá? Da progressão aritmética. Aqui a gente tem outros exemplos, a gente não precisa adentrar tanto nele, mas é bom você dar uma lida. E aí a gente tem nossas questões, né? O que é a nossa primeira questão? Vou ler aqui para vocês. O número mensal de passageiros de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 30 mil passagens. Em fevereiro foram vendidas 30.500 passagens. E em março foram vendidas 39 mil passagens. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes, ou seja, os próximos meses que se seguem. Quantas passagens então foram vendidas em julho, no ano passado? Então o que é que a gente tem que ver? A gente tem que perceber que a quantidade de passagens vendidas é uma PA, é uma progressão aritmética. Por quê? Vamos colocar aqui, ó, lá no nossos exercícios. Aqui. Pronto. Vou colocar aqui questão 1. Em janeiro, eles venderam 30 mil. Em fevereiro, eles venderam 34.500. Em março, eles venderam 39 mil. E aí percebam, de 30 mil para 34 mil, eu tive um acréscimo de quanto? 4.500. De 34.500 para 39 mil, eu acrescentei quanto? Mais 4.500. Então a gente percebe que isso daqui é uma PA, cujos elementos são 30 mil. Aí o outro elemento é quem? 34.500. O outro elemento é quem? 39 mil. Tá? E aí ele vai crescendo, né, nessa proporção. Ou seja, a nossa razão é de 4.500. Porque de um elemento para o outro eu aumento 4.500. E ela é crescente. Porque eu estou aumentando, nossa razão é positiva. E aí a pergunta qual é a quantidade de passagens vendidas no mês de julho? Se em janeiro eu tenho 30 mil, em fevereiro 34.500, em março 39 mil, em abril eu vou ter quanto? É só somar o 39 mil com 4.500, que vai dar quanto? Vai dar 43.500. E aí, isso é janeiro, fevereiro, março, abril. Em maio eu vou ter quanto? Em maio eu vou somar mais 4.500, então eu vou ter 49 mil.
Desculpa. 4, 5, 6, 7, 48 mil. Então agora eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho, eu somo mais 4.500. Então 48 mil mais 4.500 dá 52.500, certo? E aí finalmente julho eu somo mais 4.500 e aí vai ter 57 mil. Quem tiver dificuldade de fazer esses cálculos mentalmente, pode usar a calculadora, tá? Só ir somando 4.500 e 4.500, ou pode fazer também no papel. E aí eu comentei lá na atividade de vocês, lá embaixo, que as alternativas elas estavam erradas, né? Porque eu esqueci do que é que eu pedi para julho, né? Mas na verdade não era esse valor que eu queria. Eu ia pedir, era janeiro, fevereiro, março, era para o de abril, que ia ser a alternativa C, tá? Então aqui não é julho, ou vocês podem desconsiderar o julho e colocar abril, ou vocês podem ir até julho e colocar como alternativa extra, né, a F, sendo a resposta certa 57 mil, tá bom? Então essa primeira questão é só isso, ou você marca 43.500 e ajeita para abril, ou coloca 57 mil para o mês de julho. Na segunda, ele vai perguntar o que é uma sequência, se é uma progressão aritmética e se ela e justificar por quê. E aí você vai ver. Você vai perceber se na letra A, por exemplo, se de um número para o outro eles estão aumentando de uma forma no mesmo valor. Então, por exemplo, de 12 para 12,5 eu aumentei quanto? 0,5. De 12,5 para 13 eu aumentei quanto? Mais 0,5. De 13 para 13,5 eu aumentei quanto? 0,5. E de 13,5 para 14 eu aumentei 0,5. Então a gente pode considerar isso daqui como uma progressão aritmética, porque tem o mesmo valor sendo adicionado. Nessa B, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Perceba que de 1 para o 2 eu aumento 1. De 2 para o 4 eu aumento em 2. Do 4 para o 8 eu aumento 4. Do 8 para o 16 eu aumento 8. Então você perceba que não é um número fixo, não é um número constante. Então isso daqui não é, né? Essa B não é uma progressão aritmética, tá bom? Na C, você que vai construir os elementos e verificar se é uma progressão. Então, vamos fazer aqui a questão 2C. Questão 2. Vou colocar aqui a letra C. Ele fala que o elemento AN, ou seja, se o seu N for 1, é o elemento A1. Se o seu elemento é o segundo, é o A2. O terceiro é o A3, tá? O seu AN é 5 vezes a posição dele, né? N mais 1. Então, quem vai ser o nosso A1? O nosso A1 vai ser 5 vezes 1 mais 1, que é igual a 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. O nosso A2 vai ser igual a 5 vezes 2 mais 1, que vai ser 11. O A3 é igual a 5 vezes 3 mais 1, que é igual a 16. O A4 é igual a 5 vezes 4 mais 1, que é igual a 21. E aí você tem que perceber se esses números eles estão aumentando de forma, né, constante. Eu tenho 6, 11, 16, 21, e aí eu posso fazer quantos eu quiser. De 6 para 11 eu aumento 5. De 11 para 16 eu também aumento 5. De 16 para 21 eu também aumento 5. Então, o nosso R aqui, né, a nossa razão, é de 5. E ela é uma progressão crescente. Por quê? Porque está aumentando os números em 5 em 5, né, positivo. Logo, é uma progressão aritmética, tá? Porque ele tem uma razão de 5 em 5. Na D, ele fala que o AN é igual ao N ao quadrado. Então, N ao quadrado. Vamos lá fazer o nosso... Desculpa.
Vamos lá fazer nossos elementos. O A1 vai ser 1 ao quadrado. O A2 vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Desculpa, aí o A1 ao quadrado é 1 e o A2 ao quadrado é 4. O A3 vai ser igual a 3 ao quadrado. E aí 3 ao quadrado é 9. O A4 vai ser igual a 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. E assim sucessivamente. Então a sequência que a gente tem aqui é 1, 4, 9, 16 e assim diante. Como que a gente vai descobrir se é uma progressão aritmética ou não? A gente vai verificar o crescimento desses números. De 1 para 4, eu aumento 3. Né? 1, 2, 3, 4. De 4 para o 9, eu aumento 5. Do 9 para o 16, eu aumento 7. Então perceba que o nosso R não é constante. Tá? O nosso R ele não é constante, não é um número constante. Então, vou colocar aqui, ó, o R ele não é constante. Logo, se ele não é constante, logo não é uma PA. Não é uma PA, porque o R não é constante. Eu vou aumentando com números diferentes. Diferente dessa letra C, que era sempre de 5 em 5. Tá bom? E aí, na última questão, na terceira, é só para você dizer se é crescente, decrescente e constante. O que é que você vai perceber? Você vai achar o R, né? Que nem a gente fez aqui, você vai achar o R. E você vai ver se esse R ele é um R, se for igual a zero, né? Significa que é uma PA constante. É o exemplo aqui da B, ó. Que a gente está aumentando, somando zero a cada um dos elementos. Então, na B é uma constante, é uma PA constante. No caso da A é uma crescente, porque os números estão crescendo. E na C é uma decrescente, porque está decrescendo. Na D e na E, você vai fazer igual a gente fez na C e na D da segunda. Você vai achar os elementos. Esse daqui é 8 menos 3n. E esse daqui é o número anterior, né? Por exemplo, o A3 vai ser o A1 dividido pelo A2. O A4 vai ser o A2 dividido pelo A3. O A5 vai ser o A3 dividido pelo A4. Então é isso, turma. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco das dúvidas de vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é porque tive que explicar e resolver as questões. Eu espero que tenha entendido. Caso tenha ficado alguma coisa que vocês não tenham entendido, volta ao vídeo, veja novamente, leia o texto que eu coloquei no PDF, tá? E podem me consultar, tirar dúvidas no WhatsApp ou mesmo lá no Google Sala de Aula, que eu estarei sempre disponível para vocês durante o período da manhã, tá bom? Então é isso, espero que tenha sido um vídeo esclarecedor e até a próxima aula. Tchau, tchau!